Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro do Êxodo, capítulo 33. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Então aqui o nosso Deus ainda estava triste, porque o povo de Israel tinha falado que foi Moisés que tirou eles do Egito, né? Por isso que ele falou, o teu povo, para Moisés. E só que mesmo triste, Deus cumpriu suas promessas. Ele prometeu dar uma terra que mana leite e mel à descendência de Abraão. Então Deus não é homem para mentir. Ele cumpriu suas promessas, mesmo nós sendo ingratos a Ele. Nós devemos sempre ser gratos a Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos foi por permissão de Deus. Então dê graças a tudo ao Pai, tá bom? Ao seu alimento que você tem, ao ar que você respira, à tua saúde, por você estar vivo, pela tua família, pelo seu emprego. Foi tudo permissão de Deus. Deus que te capacitou para isso. Deus que te preparou, te deu oportunidades para isso, tá bom? Pelo seu estudo, pela tua faculdade. Se você não tivesse saúde, você não conseguiria conquistar nada dessas coisas. E é Deus que te dá saúde. É Deus que te dá tudo na tua vida. Então seja grato a Deus em tudo, tá bom? E enviarei um anjo diante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Então o anjo do Senhor ia diante de Moisés. O anjo do Senhor nós vimos em vídeo passado, que é Jesus Cristo. E era ele que ia ajudar eles no combate. Então, se você for fiel a Deus, Deus enviará o seu anjo. E ele vai te ajudar em todas as suas dificuldades. E vai te dar vitória em todas elas, tá bom? Em uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então Deus está falando que não vai andar no meio do povo de Deus, porque eles eram um povo obstinado, eram um povo pecador, teimoso. Se ele andasse no meio desse povo, ele ia consumir eles, porque Deus é santo, ele não suporta o pecado, né? E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eu não sabia o que era essa palavra atavios, então eu pesquisei na internet. São pendentes, pingentes, joias, que têm símbolos idólatras. Esse povo de Israel, eles eram escravos na terra de Faraó, no Egito. E lá eles tinham muitos costumes idólatras. Tinham pendentes do olho que tudo vê, de ouros. Também tinham símbolos da estrela de Davi. Essas coisas aí não agradam a Deus, tá bom? Então pendente, tudo que é símbolo, não tem na Bíblia, tá? Deus não se agrada dessas coisas. São tudo idolatria, tá bom? Então se você tem olho grego, mão de Fátima, todas essas coisas assim que são de superstição, que são para dar proteção para você, são atavios. Então se livra dessas coisas, tá bom? Então isso não agrada a Deus. Então, se você tem uma joia, isso não tem problema algum. Mas essa joia tem alguma relação com proteção, que não é de Deus, tira isso de você, tá? Porque isso aí é idolatria, são atavios. E Deus não gostava disso. E se andasse no meio do povo, eles usando essas coisas, eles seriam consumidos. Deus iria matar eles, né? Então é pecado grave diante de Deus. Deus não gosta dessas coisas, como nós vimos nos vídeos dos 10 mandamentos. Tem que se afastar da idolatria. Não é pra gente nem fazer, muito menos ter e usar, tá bom? Então não tenham essas coisas em vocês. Se livrem dessas coisas, tá? Desagrada a Deus. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Então quando eles ouviram que Deus não ia andar no meio deles porque eles eram idólatras e usavam esses enfeites, então eles não colocaram mais. Então ficaram tristes. Então você tem que saber que o seu Deus está triste. Se isso não te incomoda e você continua usando, você não serve a Deus. Esse povo aqui temeu. Eles ficaram tristes porque Deus não ia andar com eles. E não colocaram mais essas coisas, tá bom? Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os seus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então Deus estava na dúvida se ia andar com o povo de Deus ou não. Então pediu para eles se livrarem dos atavios, que eram os enfeites idólatras, né? Então, dependendo da atitude que eles tivessem, Deus andaria com eles. Mas se Deus andasse com eles usando aquilo ali, ou se eles tivessem aquilo na casa deles lá, Deus ia matar todo mundo. Então vamos se livrar dos atavios, se livra de escapulário, de pingentes de imagem de santo. Essas coisas não agradam a Deus. Mão de Fátima, estrela de Salomão, de Davi. Não tem na palavra de Deus em nenhum lugar que você tem que usar esses objetos para proteção. Quem te protege é teu Deus. Quem te protege é a fé em Jesus Cristo.
Quem te protege e te guia é o Espírito Santo. Qualquer outra coisa é idolatria, tá bom? Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Então, eles foram obedientes, se livraram de tudo aquilo e jogaram diante do monte. E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. Ou pode estar na tua Bíblia a tenda do encontro, né? E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Isso aqui significa comunhão. A tenda do arraial, a tenda da congregação ficava longe do arraial. Ou seja, você tem que se distanciar de tudo, da tua convivência com os parentes, tem que esquecer todos os seus problemas e ligar sua comunhão com Deus. Então eles saíam do arraial para um lugar isolado para você ter comunhão com Deus. Então vai num lugar que você consegue se concentrar, que você não pensa mais em serviço, em problema, para você ter comunhão somente com o teu Deus, tá bom? Isso que significa a tenda da congregação. Então busquem o Deus de vocês no quarto de vocês, onde ninguém possa ver vocês e nem te incomodar, para que vocês tenham um relacionamento só entre vocês e Deus. Todo mundo precisa de um momento só vocês e Deus, tá bom? A gente tem que ir para a igreja, todo mundo sim, buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra. Só que é necessário também ter um relacionamento individual, de amizade. A gente vai ver aqui que Deus tinha uma amizade com Moisés. E nós agora somos filhos de Deus, pela graça santa de Jesus Cristo, né? Então nós temos que ter um relacionamento de pai e filho com o nosso Deus. E é importante a gente, de vez em quando, ter uma conversa em particular com o nosso Deus, né? Então aqui a tenda da congregação é uma conversa particular com o teu Deus. Tenham conversas particulares com o Deus de vocês, que Ele se agrada disso. E vocês vão ver que Deus vai responder a oração de vocês. E aconteceu que, saindo Moisés, a tenda de todo o povo se levantava. Cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Isso aqui significa respeito. Estava todo mundo esperando pela hora da palavra. É a mesma coisa quando a gente vai para a igreja. A parte mais importante do culto é a palavra de Deus. Nós temos que estar com o nosso coração aberto, estar ansiosos, na expectativa pela palavra. Esse povo aqui ficava de pé do lado de fora, vendo Moisés chegar perto da tenda, porque eles sabiam que ali Deus ia mandar sua palavra, que Deus ia falar com Moisés, tá bom? Então é importante a gente estar em comunhão para esperar a palavra de Deus, tá bom? E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então a coluna de nuvem vinha, e o Senhor falava com Moisés. Era a hora da palavra, era a hora que Deus ia falar com Moisés, e depois Moisés ia falar com o povo. É hora importantíssima. Tenham comunhão na hora da palavra, busquem a palavra de Deus, porque é um momento importantíssimo para a nossa vida. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se, cada um à porta da sua tenda. Então, sinal de reverência ao nosso Deus, né? Todos se inclinaram para esperar a presença de Deus. A glória de Deus ia tomar aquele lugar, ia falar com o teu servo Moisés. Então tenham reverência e respeito ao nosso Deus. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Então aqui Deus falava com Moisés face a face. Só que como ele estava numa coluna de nuvem, o Moisés não conseguia ver Deus. Esse face a face significa a proximidade que eles estavam, né? É como se estivessem os dois sentados numa mesa conversando. A intimidade, um relacionamento de amizade aqui. Então tenha um relacionamento com Deus de vocês, como Moisés tinha com Deus. Moisés era amigo de Deus, nós somos filhos. Então fale com o pai de vocês, tenha intimidade com o pai de vocês, tá bom? E Josué estava sempre lá pertinho da tenda, né? Então a gente tem que sempre buscar chegar o mais próximo de Deus possível. Josué não tinha autorização para entrar na tenda, só Moisés que podia entrar na tenda. Então, para pregar na igreja, só o ministério pode pregar na igreja, porque eles foram escolhidos para isso, né? Eles foram escolhidos por Deus para poder pregar a palavra. Só que nós temos que estar bem próximo desse povo. A gente não consegue, a gente não faz parte do ministério ainda. Só que a gente tem que estar sempre buscando. O Josué estava ali sempre pertinho da tenda, buscando ao Senhor. Estava sempre querendo saber o que Deus ia falar para Moisés. Ele estava naquela expectativa, ansiedade. Então tenha ansiedade, sede, fome da palavra de Deus. Vamos buscar Deus na igreja. No momento certo, Deus vai usar de vocês também. Aqui, o Josué depois, ele foi o sucessor de Moisés. Por que Deus escolheu Josué? Porque ele estava aqui, ó, pertinho da tenda. Ele estava de interesse. Então demonstre um interesse. Busquem a Deus todo dia. Ora a Deus todo dia. Leia a palavra todo dia.
vai na igreja sempre que puder. E Deus vai ver o interesse de vocês. E quando tiver uma missão, Deus vai colocar vocês, vai escolher vocês, porque vocês mostraram interesse. Josué mostrou e foi muito usado por Deus, né? Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então aqui Moisés está falando, Senhor, quem que vai comigo? Eu quero que o Senhor vá comigo. O Senhor falou que vai mandar um anjo, mas eu quero que o Senhor venha comigo. E o Senhor diz que eu achei graça aos teus olhos, e que o Senhor me conhece pelo nome. Mas eu quero que o Senhor venha comigo. Então Moisés está clamando que Deus vá com ele, né? Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés está querendo conhecer o caminho de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Eu preciso da sua guia, da sua direção. Moisés não conhecia o caminho. Hoje nós já conhecemos. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nos leva para o nosso Pai. Santo é Jesus Cristo. Ele que nos leva para a salvação. Moisés queria conhecer esse caminho. Nós já conhecemos. Dê valor a esse caminho, que é a palavra de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. Dê valor ao caminho. Vocês já sabem. Moisés clamava pelo caminho. Santo é Jesus Cristo. Vocês já conhecem o caminho. Então sigam esse caminho que é estreito para entrarmos no reino de glória, tá bom? E aqui Moisés falou também que essa nação é teu povo. Para deixar bem claro que o povo é de Deus. Que mesmo que Israel tenha falado que foi Moisés que tirou o povo do Egito, Moisés está reconhecendo que quem tirou o povo do Egito foi Deus. Então aqui Moisés está sendo humilde. Então sejam humildes na presença de Deus, tá bom? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então nós descansamos na presença do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo falou: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Ele vai nos dar descanso. Entregue seus problemas, as suas aflições, suas preocupações aos pés do Senhor Jesus Cristo. E vocês vão dormir tranquilo. E vocês vão ter a paz verdadeira, a paz de espírito que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então onde você vá, busque a presença do Senhor. Que o Senhor ore para Deus ir com você aonde você for. Se Deus não for com você, é melhor nem ir. Se você está sentindo que não é para ir num lugar porque você buscou algum sinal para você viajar, Deus não te mandou sinal, se você não tem a presença de Deus, a autorização de Deus, não vá. Mas se você sentiu a presença de Deus, sentiu a confirmação de Deus pela palavra, pode ir tranquilo. Se alguém orou por você, você pode ir tranquilo porque Deus está com você. A proteção divina está com você. E sem a tua presença, a gente não quer ir para lugar nenhum, né? Sem a presença de Deus, nós não queremos ir para lugar nenhum, porque a presença de Deus, ela nos guarda, nos guia e nos preserva. Então vamos sempre buscar a presença do Senhor como Moisés buscava, né? Ele sabia a importância da presença de Deus. Como, pois, se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então aqui Moisés está perguntando, qual que é a diferença entre nós e o outro povo, e os outros povos? A diferença é que o Senhor anda conosco. Se o Senhor não for conosco, nós seremos iguais a qualquer outro povo. Então sempre busquem a presença de Deus. Vocês são um povo separado e santo. Não, vocês não são santos porque não cometem pecados, porque são perfeitos. Não. Vocês são santos porque Deus anda com vocês e os ajuda a alcançar a perfeição. Então busquem sempre que Deus ande com vocês. Deus tem que andar conosco para que a gente possa alcançar a salvação, né? Para que a gente possa ser um povo separado e santo, diferenciado dos outros povos que não reconhecem Deus como Salvador, Jesus Cristo como Salvador. Então busquem sempre a presença de Deus, e se Ele andar conosco, nós seremos povo santo, diferenciado dos outros povos. E então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Irmão, irmã, você sabe se você achou graça aos olhos do Pai? Se o Pai conhece você pelo teu nome? É muito simples, aqui está a resposta. Se Deus responde as suas orações, se você ora na tua casa e Deus responde na igreja, fica feliz, meu irmão, fica feliz, minha irmã, porque você achou graça aos olhos do Pai. Ele te conhece pelo teu nome. Você é igual Moisés para Deus.
Você é amigo dele, você é amiga dele. Hoje nós somos mais ainda, nós somos filhos. Santo é Jesus Cristo. Que honra ser filho do Deus Altíssimo e poder orar e Deus responder. Se Deus te respondeu, você achou graça aos olhos do Pai. E Ele te conhece pelo nome. Você está escrito no livro da vida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E se Deus não te respondeu, continua orando e buscando. Porque Ele tem prazer em responder àqueles que o buscam em espírito e em verdade. Pratique a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e continue buscando. Deus vai responder a tua oração, tá bom? E procure buscar a resposta de Deus em lugares sérios. Eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Sempre que eu oro, todas as minhas dúvidas Deus responde. Porque lá tem um ministério sério. Eles não estão lá por dinheiro. Eles fazem porque ele tem amor pela palavra de Deus, né? E eu creio que muitas igrejas são assim, não só a congregação. Então, se você está muito tempo num lugar e você nunca ouviu uma resposta de oração, pode ser que o problema não esteja em você. Pode ser que o problema esteja nos teus líderes, tá bom? Então, procura outro lugar, tá? Eu creio que tem muita gente que serve a Deus com seriedade. Muitas igrejas que servem a Deus com seriedade. Então, busca Deus. E Deus vai te responder a sua oração, tá? Busca no lugar certo. Não busca no lugar que só fala de dízimo, não. Vai no lugar que fala de arrependimento, de salvação, de amor, de caridade. Nesses lugares você vai ter a resposta de Deus, tá bom? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Na tua oração, você pede para Deus mostrar a sua glória para você? Nós devemos pedir, tá bom? Eu geralmente eu costumo não pedir isso, mas depois dessa palavra aqui eu vou começar a pedir: Senhor, eu quero ver tua glória. É importante a gente buscar a glória de Deus, ter mais intimidade, o poder de Deus, para contar milagre. Graças a Deus, Deus tem feito muita obra na minha vida. Só que pela misericórdia dele, porque eu sou pó da terra, né? Eu não sou nada, né? Mas aqui a gente tem que clamar pela glória de Deus. Então clamem pela glória de Deus. Moisés tinha essa sabedoria e pediu para ver a glória de Deus, né? Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então a gente não deve julgar uma pessoa, achar, essa pessoa aí não tem mais jeito, essa pessoa aí não merece misericórdia de Deus, não. É Deus que decide de quem ele vai ter misericórdia, e é Deus que decide de quem ele quer se compadecer, porque Deus conhece os corações, nós conhecemos só a superfície, a gente não sabe as qualidades que aquela pessoa tem por dentro. Então não devemos agir dessa maneira, devemos orar por todos, tá? Porque Deus conhece os corações e Deus vai ter misericórdia daqueles que merecem ter misericórdia, porque Ele sabe julgar, nós não sabemos, tá bom? Nós somos limitados. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Viu? Então na tenda da congregação, Moisés não conseguia ver Deus face a face, né? Estava escrito face a face pela proximidade que eles estavam, porque tinha uma coluna de nuvem que não deixava Moisés ver a Deus, tá bom? Então homem nenhum consegue ver a Deus na forma física aqui, né? Porque Deus é santo e o nosso corpo não suporta a glória de Deus, o poder de Deus, a gente morre. Mas tem uma forma de ver a Deus. Teve homens que conseguiram ver Deus. E eu vou depois ler a palavra de Deus para a gente ver como que a gente consegue ver Deus, né? Não é... Todos nós vamos conseguir ver quando formos transformados, né? Quando Jesus Cristo voltar e no arrebatamento, nós teremos corpos glorificados. Aí nós vamos suportar ver a glória de Deus. A gente vai ver a face de Deus como ela é, né? Mas por enquanto a gente não consegue. Aqui em vida não conseguimos. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Então, para ver a glória de Deus, nós temos que estar sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo, né? Aquele que constrói a sua casa na rocha, né, não é abalado. Então, construam a sua casa na rocha. Fiquem sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e vocês vão ver a glória de Deus, né? E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda de penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então o Moisés, ele viu o nosso Deus de costas, né? Não conseguiu ver a face dele como ela é. Todos nós vamos conseguir na ressurreição dos santos, quando nossos corpos forem glorificados. A gente vai conseguir ver a face de Deus como ela é. Então eu queria ler aqui algumas passagens da Bíblia para a gente entender melhor como que funciona isso da face de Deus, né? Em Mateus 7,
24, está escrito: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, quem pratica a palavra de Deus, quem ouve e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. E quem está em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, verá a glória de Deus. Né? Em João capítulo 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Então, nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui à terra e tornou Deus conhecido, porque ele falou aos apóstolos: aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Então, todos aqueles que viram Jesus Cristo, viram como que é o nosso Deus, o poder dele, a bondade dele, porque Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai dele. E todo aquele que faz a vontade do Pai dele, né? Como Jesus Cristo fez a vontade do Pai dele, era como se estivesse vendo o próprio Deus. Só que o nosso Deus, ele é espírito, então a gente não consegue ver ele aqui na terra. Por isso que Jesus Cristo se fez conhecer, o verbo se tornou carne aqui, para que possamos ter uma noção de como é o nosso Deus, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, 12, está escrito: porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Então o nosso Deus nos conhece por completo, mas nós não conhecemos o nosso Deus por completo. A gente só vai conhecer o nosso Deus por completo quando subirmos ao céu, né? Por enquanto, não temos como ter entendimento. Aqui, esse mundo aqui é um espelho. Só parte do entendimento não foi nos dado, né? Que foi quando Jesus Cristo veio. Então nós vimos em parte. Mas a totalidade, a glória de Deus mesmo, só quando a gente subiu ao céu, né? Em 1 Timóteo, capítulo 6,16: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, nosso Deus é inacessível. Ele habita na luz. Nós estamos em trevas aqui nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é do maligno, né? Então a gente não consegue ver o nosso Deus porque ele é espírito. Nós estamos presos nesse tabernáculo de carne. Mas quando nossos corpos forem glorificados, veremos a Deus. E para encerrar, Apocalipse 4, verso 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então o apóstolo João conseguiu ver Deus. Mas por que ele não morreu? Porque ele não viu aqui na terra. Ele foi arrebatado em espírito. Deus pegou o espírito dele e levou até o céu. Aí ele conseguiu ver o trono de Deus. E depois, quem quiser ler aqui, Apocalipse, capítulo 4, verso 2. Se quiser ler em diante, vai estar a descrição de como que João viu, como que é Deus, né? Ele está sentado no trono, tem 24 anciões com coroas, né? Em volta do trono. E o apóstolo João conseguiu ver e descrever no livro de Apocalipse. Por que ele não morreu? Porque ele não viu dentro do corpo, ele viu em espírito. Nosso Deus é espírito. E João subiu em espírito ao céu e conseguiu ver o nosso Deus. Só assim uma pessoa consegue ver Deus. Se vocês pesquisarem na internet, muitas pessoas têm arrebatamento de espírito e conseguem subir no céu, né? Não é um caso só o João viu. Não, Deus ele tem misericórdia daquele que ele acha que deve ter misericórdia. Deus escolhe a pessoa: essa aqui eu vou subir aqui para mim, para mostrar como que é o céu, para ela dar testemunho na terra que eu existo, para ela contar como que é aqui, porque as pessoas busquem a salvação, para aumentar a fé das pessoas. Então muitas pessoas são arrebatadas em espírito, tem muito testemunho sobre isso. Tá bom? Essa é a única maneira de nós vermos a Deus sem morrer. Tem muita pessoa que tem aquela quase morte, né? Teve uma parada cardíaca e o espírito saiu do corpo. E elas viram a Deus, andaram com Jesus Cristo lá em cima, no céu. E depois que elas voltam, elas contam testemunho. Tem muitos milagres desses. Até tem alguns na minha playlist aqui no canal. Quem quiser, tiver curiosidade de ver, é só acessar a playlist. É o Céu de Verdade. Vai ter muitos relatos lá de pessoas que conseguiram subir no céu, né? Como o João subiu. Deus tem misericórdia daquele que ele quiser. Ele escolhe. Esse aqui eu vou deixar ver o céu. Ele sobe. O Paulo também viu, né? Ele também subiu ao terceiro céu. O apóstolo Paulo falou que não sabia se estava vivo, se estava morto. Ele não conseguiu entender. Mas ele também foi arrebatado em espírito. Porque se ele estivesse em corpo, ele teria morrido, né? Então o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu em espírito também. Tá certo? E lá ele viu coisas inefáveis. Coisas que ele não consegue nem explicar. E muitas coisas também que ele não podia nem falar também. Tem muitas coisas que são seladas, né? Daniel também viu coisas incríveis, mas teve partes que o anjo não deixou ele falar. Isso que tinha que ficar selado, né? Então tem muitos mistérios que pessoas de Deus conseguiram ver, mas que não era o tempo de revelar ainda, né? Então eu espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje.
Nós devemos sempre buscar a glória de Deus, a sua presença, servir a Deus em espírito e verdade. E o anjo do Senhor vai nos acompanhar sempre, que é Jesus Cristo. Devemos ter, para ver a glória de Deus, nós temos que estar na rocha, ouvindo a palavra de Deus e praticando. Deus abençoe a todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja louvado.